no livro de Gênesis, no capítulo 21. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Posso ler? Vamos ler até o verso 7. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado, e concedeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho, Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria, Abraão, que Sara daria de mamar a filhos, como lhe dei um filho na sua velhice? Meus irmãos, essa noite nós queremos falar sobre a fidelidade do Deus de Abraão. Fala para o seu irmão do lado: Deus é fiel. Um dia Deus chamou Abraão. Logo após o dilúvio, os filhos de Noé se multiplicaram e se dispersaram pela terra. Mas dentre aqueles filhos de Noé, Deus ainda não tinha alguém para, através desse homem, gerar a semente santa, formar um povo santo, separado para Deus. Então, alguns anos depois, alguns séculos depois do dilúvio, havia um homem na cidade de Ur dos Caldeus, na Babilônia, chamado Abrão. Então Deus disse a esse homem: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e sê tu uma bênção. De ti farei uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. E esse homem, Abrão, ele ouviu a voz de Deus, ele recebeu o chamado de Deus, e ele correspondeu ao chamado de Deus. E ele saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e começou a caminhar em direção à terra prometida. Deus não lhe disse o endereço, Deus não lhe deu um mapa, Deus não falou onde é essa terra. O Senhor apenas disse: para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor joga aí uma palavra para o futuro, dizendo: eu te mostrarei. Então esse homem teria que, desde a saída da casa do seu pai, ele teria que caminhar pela fé, porque ele estava indo para uma terra que ele não sabia onde era. E assim Abraão demonstrou a sua fé ao Senhor, e ele começou a caminhar. Quando você, meu irmão, corresponde ao chamado de Deus, Deus vai ser fiel com você todos os dias da sua vida. Deus te escolheu, Deus te chamou, do mesmo modo como Deus escolheu, do mesmo modo como Deus chamou Abraão, Deus também te chamou. Deus chamou a cada um de nós. E assim como Deus teve um plano para a vida de
para a direita, nem para a esquerda, mas seguir retamente o Senhor. Amém? Então, quando nós propomos o nosso coração seguir o Senhor de modo adequado, nós podemos dizer que Deus é fiel para conosco. Ocorre muitas vezes que pessoas vão para a igreja, dizem se converterem, carregam a Bíblia, frequentam as reuniões, mas não têm de fato um compromisso de fé com Deus. E Deus não terá um compromisso com essa pessoa também. Deus não se comprometerá a ser fiel a essa pessoa, se essa pessoa de fato não correspondeu ao chamado dele para a sua vida. Concluindo, se nós somos de Deus, nós temos que andar com Deus. Nós temos que confiar nele. Nós temos de entregar todos os nossos dias para ele, todas as nossas horas para ele, sejam de alegrias ou de tristezas, seja de bonança ou de dificuldades. Nós temos que olhar firmemente para ele. Quando o salmista, no Salmo 121, ele se viu apertado, ele se viu cercado de problemas e dificuldades, ele disse: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Aí em seguida ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Esse deva ser o sentimento daquele que anda com Deus. Abraão andava com Deus. Quando alguém anda com Deus, ele pode contar com a fidelidade de Deus. Ele pode orar, que Deus vai responder. Ele pode clamar, que Deus vai ouvir. Ele pode chorar, que Deus vai enxugar suas lágrimas e lhe dar vitória. Porque Deus vai conduzir a sua vida. Porque quando Deus te chamou, Ele se comprometeu em abençoar a sua vida todos os dias da sua vida. Está escrito aqui. E eu creio na Bíblia. E nós temos que viver a Bíblia. Nós temos que viver aquilo que lemos. Amém? Amém. A promessa de Deus foi feita a um homem de 75 anos de idade, muito rico, porém sem filhos. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. Deus poderia ter chamado ele quando ele provavelmente tivesse em seus 45, mas Deus preferiu chamá-lo aos 75 anos. E sua esposa tinha 65 anos, 10 anos mais nova, e era estéril. Deus poderia ter chamado uma outra família mais jovem, cuja mulher não fosse estéril. Mas Deus chamou um homem de 75 anos, com sua mulher de 65, estéril. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus não tem problema ter 100 anos ou ter 20 anos. Quando nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso, nós vemos com os olhos de Deus. Nós vemos as coisas com os olhos da fé. Não é nada difícil, não é nada impossível quando nós andamos com Deus. Amém? Então, meu irmão, não é nada difícil nesse Brasil
Seja qual for o governo que estiver aí, seja qual for o ministro da Fazenda, Meirelles ou qualquer outro salvador da pátria, se Deus não colocar sua mão poderosa sobre nós, nós não prosperaremos, não seremos abençoados. Não são as circunstâncias que vão nos abençoar, é o Deus do impossível que vai pôr a mão sobre você, vai determinar a bênção sobre a sua vida. Amém? Então para Deus não tem problema. 75, 65, não tem problema. 25 anos se passaram. Deus fez a promessa de um filho para Abraão. Disse: olha, de ti eu farei uma grande nação. E 25 anos se passaram. Cadê o filho? Onde está o filho? Até agora nada. Nós temos que entender que Deus faz as coisas no tempo dele. Aí você às vezes fica afoito. Você diz assim: mas eu sou filho de Deus, eu estou orando, e as coisas não acontecem na minha vida. As coisas não acontecem na minha vida profissional, as coisas não acontecem na minha vida conjugal, as coisas estão difíceis, tudo para mim é difícil. E você às vezes fica se perguntando por que de determinadas coisas não acontecerem. Mas se você ler o versículo 1 do capítulo 21 de Gênesis, lá está escrito: quando chegou o tempo determinado, Deus se lembrou de Sara. Amém. Quando chegar o tempo determinado, Deus vai se lembrar de você. Deus vai se lembrar de você. Você está orando, você está clamando, você está dobrando os seus joelhos, você está seguindo o Senhor dos Senhores, você está seguindo um Deus que é fiel. E vai chegar um momento que Ele vai dizer: chegou o tempo que eu vou me lembrar de você e que eu vou fazer um milagre na sua vida. Amém? Porque às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas nós agora somos de Deus. Nós entregamos a nossa vida para Ele. Então as coisas não acontecem mais no nosso tempo. As coisas só acontecerão no tempo de Deus, porque Ele está governando as nossas vidas. Ele é soberano, sua vida pertence a Ele, e agora Ele governa a sua vida. E na sua soberania, na soberania de Deus, Ele sabe qual é o tempo próprio para Ele fazer um milagre na sua vida. E eu digo uma coisa para você, uma experiência de quase 40 anos de fé cristã: Deus é o Deus da última hora. Deus, Ele só vem na última hora, porque Ele quer testar a nossa fé, porque Ele quer aperfeiçoar a nossa fé. Sabe, já viu aquele desenho animado que o sujeito está indo, ele começa a cair no precipício, aí alguém vem e puxa ele para trás. Então é a hora que você está caindo, é que Deus te puxa para trás, que Deus te salva. Amém? Ele é o Deus da última hora. Por que Ele faz isso? É para você entender que foi Ele que te puxou, foi Ele que te tirou do precipício, foi Ele que te tirou da morte. Não foi a sua força, não foi o médico, não foi o salvador da pátria que salvou sua situação, não foi o banco que te emprestou o dinheiro e salvou sua vida financeira, foi Ele que fez o milagre na sua vida. Então por isso Ele deixa para a última hora. Ele deixa quando tudo se acaba, quando todos os recursos necessários se esgotam. Então Ele vem e age poderosamente
trazendo um grande livramento sobre a sua vida, para mostrar para você e para mim que Ele é Deus fiel. Ele é Deus fiel. Amém? É assim que Ele age. Deus mudou o nome de Abrão. Ele chamava apenas Abrão. Essa palavra Abrão significa pai elevado, um pai alto, um pai grande, um pai importante. Mas um pai importante, rico, sem filhos. De que adianta isso? Um pai que não vai deixar herdeiros para a sua grande fortuna. Um pai elevado. E Deus então mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões. Pai de multidões. Pai abençoado. Pai próspero. Pai fértil, que tem muitos filhos. Amém? E o nome de Sara era Sarai. Sarai significa minha princesa. E Deus mudou o nome dela para Sara, apenas princesa. Por que Deus teria mudado o nome de Sara, de Sarai para Sara? Se ficou quase a mesma coisa. Era minha princesa e ficou só sendo princesa. Acontece que no nome de Sara tinha um pronome possessivo chamado minha. Ela era minha princesa. Ela era princesa exclusiva de Abraão. Ela era minha, ela era de Abraão, exclusivamente. Mas agora Deus tira o pronome possessivo minha e diz que agora ela é princesa. E ela é princesa de Abraão e de Deus. Deus agora começa a compartilhar Sara com Abraão. É aí que Deus lhe dá um filho. Quando ela era só de Abraão, ela era estéril. Mas agora que ela é de Abraão, ela se tornou de Abraão e de Deus, ela se tornou fértil. Ela não é exclusivamente de Abraão. Isso dá uma lição para nós, irmãos, que às vezes nós temos muitas coisas que são nossas. Nós consideramos muitas coisas como minha, como nossa, exclusiva, e não damos para Deus, e não oferecemos isso para Deus. E aquilo é infrutífero. Eu já vi carros escrito assim: propriedade exclusiva de Deus. Mas nunca levou um irmão para casa no dia de chuva. Nunca levou uma irmã que operou para casa porque ela não consegue ir. Sabe o que vai acontecer? Esse irmão vai ter esse carro pro resto da vida dele cair nos pedaços. Porque é dele. Só tem o nome lá, propriedade exclusiva de Deus. Mas o carro é dele. É meu carro. Tem um pronome aí, possessivo, que precisa ser desvinculado, ele precisa compartilhar com Deus. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou é de Deus, e tudo que eu tenho é de Deus. Eu preciso compartilhar com Deus, compartilhar com os irmãos, e à medida que eu compartilho com Deus, eu compartilho com os irmãos, Deus me abençoa muito mais. Vou dar um exemplo para vocês. Manuel. Irmão Manuel comprou uma chácara. Que pena. Conheço a chácara desde o início. Tinha nada, né, irmão? A não ser uns carrapatos, nada. Né? Uma casinha simplesinha.
Mas desde que o Manuel comprou a chácara, ele ofereceu para Deus: aqui é de Deus, aqui é para minha família, para eu descansar, mas aqui é de Deus, aqui eu vou compartilhar com Deus. Aí ele abriu para os irmãos, fez um salão para reuniões na chácara, para quando as igrejas forem para ali, ter um local exclusivo para reunir. E Deus começou a abençoar aquele lugar, e Deus começou a prosperar aquele lugar. E aquele lugar hoje está todo cheio de pedras, gramado, com piscina, um lugar lindo, maravilhoso. Eu fiquei encantado, tive lá essa semana. Falei: sabe por quê? E Deus me falou: sabe por quê que esse lugar está tão bonito? Porque esse lugar não é só dele, esse lugar é meu também. Eu fiquei maravilhado, meu coração se alegrou lá. Eu já tenho com ele esses dias e estive vendo lá como está. Um tanque de peixe, tem abundância, tem tudo ali, tem vaca, tem leite, tem tudo. Sabe por quê? Porque não é só dele, não existe um pronome meu. Ele compartilha com Deus, ele compartilha com os irmãos, ele não é egoísta. Então, meus irmãos, aqui Abraão tinha Sara somente para si. Ele amava desesperadamente. Sara era uma mulher linda. A família de Sara, todas as mulheres da família de Sara eram lindas. A mulher de Isaac era linda. Isaac foi lá buscar na casa do seu irmão, do irmão de Sara, lindíssima. Todas eram lindas. E ele era apaixonado por ela. E ele dizia: minha princesa, minha Sarai, porém estéril. Então Deus nos dá uma lição aqui agora, irmãos, com esse exemplo aqui que eu tenho do irmão Manuel. Quando as coisas são exclusivamente nossas, elas se tornam infrutíferas, improdutivas, imprestáveis, tanto para nós, quanto para os outros, quanto para Deus. Quantos entenderam? Então não considere as coisas que Deus colocou na sua mão. Compartilhe com Deus, que você vai ver as coisas acontecerem. Compartilhe com Deus. Deus demonstra sua fidelidade sempre na hora certa. Deus tem uma característica especial. Deus é especialista em chegar na hora certa. Você já viu alguém com essa especialidade? Eu nunca vi. Alguém que tem a especialidade de chegar na hora certa. Alguns podem até tentar, mas em algum momento eles vão falhar. Mas esse Deus que é fiel, ele é especialista em chegar na hora certa e fazer o milagre que você precisa, e fazer o milagre na sua vida. Nós só precisamos ter no nosso coração um ingrediente chamado fé e confiança. Amém? Fé e confiança. Confiança significa dependência de Deus. Eu tenho fé nele, eu sei quem ele é. Como disse Paulo, o apóstolo Paulo disse assim: olha, eu sei em quem tenho crido. Será que você sabe em quem você tem crido? O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ou melhor, ele é poderoso para guardar a minha alma e levá-la para o seu eterno descanso. Amém? Eu creio, disse Paulo. Meus irmãos, Deus quer que nós confiemos nele.
e dependamos dele cada momento da nossa vida. Não importa se está bom ou ruim, não importa se tem crise no Brasil ou se está vindo uma crise mundial, Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz a palavra. Vamos repetir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus é por nós. Amém. No verso 1 diz assim: e o Senhor visitou a Sara. Qualquer pessoa pensaria que Deus já tinha esquecido dela, já que muitos anos haviam passado. Mas pelo contrário, Deus tinha um tempo específico para cumprir o seu propósito. Deus se lembrou dela. Deus, ele não demora. Deus, ele não retarda a sua promessa que ele fez a nós. Ainda que alguns considerem que Deus está atrasado, mas ele não atrasa. Amém? Fala para o seu irmão: Deus não atrasa. O trem pode atrasar, o ônibus pode atrasar, o avião pode atrasar, o salário pode atrasar, mas Deus não atrasa. Ele é especialista em chegar na hora certa. Amém? E nós temos que crer nisso. Ele está dizendo hoje para mim e para você: você crê nisso? Você crê nisso? Quando você está em uma situação que se prolonga e você não obtém resposta, não se desespere. Porque a nossa tendência é o quê? Se desesperar. É uma situação difícil que vai prolongando e você vai ficando aflito, você vai ficando angustiado. E você começa a fazer previsões próprias. Nós temos que entregar. Nós temos que confiar em Deus. Morgana ficou 5 dias no hospital. Morre ou não morre? E eu disse: Deus é fiel. E a minha primeira oração, juntamente com o Simar, foi: Senhor, o Senhor não deu filho para a morte. O Senhor deu filho para a vida, e eu não aceito a morte. E em nome de Jesus traz a vida. Amém? Essa foi a minha primeira oração, dentre outras. Meus irmãos, quando nós nos vemos numa situação difícil, nós temos que realmente clamar ao Senhor. Crer no seu poder, crer na sua fidelidade, crer que Ele é fiel. Aí é a hora que você vai se lembrar: Deus é fiel, e eu sou filho de Deus, e eu sou seguidor de Deus, e Ele vai ser fiel nessa hora mais difícil da minha vida. Amém? Deus é fiel e sempre cumpre as suas promessas. Último ponto, eu estou encerrando. Deus é fiel e sempre cumpre as suas promessas. Aqui está a Bíblia. Aqui tem mais de 1000 promessas para os filhos de Deus. Não é para qualquer homem, é para quem é filho de Deus. Não é para as criaturas que Deus criou. As promessas aqui são para os filhos de Deus, para aqueles que andam com Deus, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que entregaram suas vidas para Deus. Então eles podem contar com essas promessas. São 1000 promessas. Existem 2 palavras no verso 1, 2 frases no verso 1, que diz assim: como tinha dito e como ele havia falado. Então chegou o tempo que o Senhor visitou Sara, como ele havia dito e como ele tinha
feito a você? Quais as promessas que Deus tem feito para você? O que Deus tem falado ao seu coração nesses dias? Quais são as promessas que Deus fez para você um dia? Deus tem promessas para você. Deus tem promessas para a sua casa. Deus tem promessas para a sua família. E nós precisamos crer. E nós precisamos nos agarrar a essas promessas e não nos desassociarmos delas em momento algum. Lá em Salmos diz assim: Senhor, os teus mandamentos estão no meu coração. Senhor, os teus mandamentos, eles não estão apenas no meu coração, mas eles estão entrelaçados aos meus dedos. Os judeus faziam assim: escreviam as promessas de Deus em tiras de couro e entrelaçavam aquilo entre os dedos. As suas sandálias eram sandálias cujas correias subiam até a altura do joelho, tipo o cadarço que nós usamos, né? Só que era uma sandália que as tiras elas eram enroladas na perna até a altura do joelho, e em todas aquelas tiras de couro haviam versículos ali com as promessas de Deus. Então, no momento que eles estavam calçando as sandálias, eles estavam lendo aquelas promessas. Quando eles estavam ali com aquelas tiras de couro entrelaçadas entre os seus dedos ali, eles estavam lendo as promessas de Deus, os versículos de Deus. E Davi chega a dizer: Senhor, eu sou teu servo, fura as minhas orelhas. Sabe o que eles estavam querendo dizer? Senhor, eu sou teu servo para sempre. Eu jamais vou abandonar esse caminho. Eu jamais vou abandonar esse Senhor. Fura a minha orelha, porque eu sou teu escravo. Naquele tempo, os escravos tinham a orelha furada, e naquela argola tinha o nome do seu dono, e ele se tornava escravo para sempre na casa do seu dono. Morreria ali na casa do seu dono como escravo. E o salmista diz: Senhor, fura as minhas orelhas, porque eu sou teu servo. Eu quero habitar na tua casa para sempre. Eu quero te servir para sempre. Amém? O Senhor tem compromisso com esse tipo de servo, com aquele que deixa furar as orelhas, com aquele que nunca mais quer sair da casa de Deus, nunca mais quer sair da presença de Deus, e quer ser escravo de Deus para sempre. Esses podem reivindicar as 1000 promessas que estão aqui, porque elas são deles. Abandonam os seus próprios projetos, abandonam sua própria vida. Por isso Jesus disse: aquele que não odiar a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Como o Senhor disse: aquele que não odiar a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Ele estava dizendo: aquele que não abandonar os seus planos, aquele que não abandonar os seus projetos para me seguir, não pode ser meu discípulo. É isso que ele estava dizendo. Porque agora você vai fazer parte do reino de Deus. Porque agora o reino de Deus está em primeiro lugar na sua vida. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Há um reino cuja busca tem que ser em primeiro lugar, em primeira mão. As demais coisas de que necessitamos, elas serão acrescentadas no nosso dia a dia. Mas há um reino que é o nosso objetivo.
nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não cumpriria. Esse texto está em Números 23, 19. Deus cumpre o que diz. E tudo que eu preguei aqui está aqui na palavra. E se você for fiel a Ele, se você quiser ser um escravo, deixar que Ele fure as suas orelhas, para que você o sirva para sempre, então Ele vai te dar mais de 1000 promessas. Ele vai te abençoar em todas as coisas. O problema é que tem muitas pessoas que não têm compromisso com Deus e querem as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus não são para essas pessoas. As bênçãos de Deus são para os escravos de Deus, são para os servos de Deus, são para aqueles que habitam na casa de Deus para sempre. Amém? Vamos ficar de pé.